Graça e paz, que todos os que creem em Cristo estejam desfrutando desta maravilhosa alegria que há na vida de Cristo Jesus. No Evangelho de João, no capítulo 17, Jesus fez uma oração. Nós prestamos muita atenção e aprendemos e temos compreendido sobre o Pai Nosso. Mas em João 17 há uma longa oração em que Jesus ora por todos nós que cremos no seu nome. E nesta oração ele diz assim no versículo 2 e 3 do capítulo 17 de João: assim como lhe conferiste autoridade sobre toda a carne, a fim de que ele conceda a vida eterna a todos os que lhe deste. E a vida eterna é esta: que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. O que é a vida eterna? Nós já meditamos sobre o que são as trevas, já meditamos no que é a luz, já meditamos no que é a morte, e agora meditamos no que é a vida eterna. E vimos que todos nós estávamos mortos em pecados e delitos, e em Cristo nós fomos vivificados e ganhamos a vida de Deus. Então Jesus revela que a vida eterna é conhecer o único Deus verdadeiro. A expressão único Deus verdadeiro nos faz meditar e podemos concluir que existem falsos deuses, falsos ensinamentos, falsas doutrinas. E se há falsos deuses, há falsos ensinamentos. E que a necessidade nossa é conhecer o único Deus verdadeiro, porque o que nós precisamos é vida eterna. O único problema do homem e o problema da existência humana se resume numa única questão: a morte. Portanto, se é certa a morte, é a morte espiritual por causa do pecado, nós precisamos somente de uma coisa: vida eterna. E quando nós pararmos para pensar no significado de coisa eterna, de coisas espirituais e que são eternas, muitas coisas ainda estarão e serão estranhas para nós. Mas Jesus diz que a vida é conhecimento de Deus, é conhecimento dele mesmo, porque ele diz que e a Jesus Cristo a quem enviaste. Portanto, o Evangelho é para quem? O Evangelho não é para que possamos produzir eventos na igreja, fazer isto ou aquilo. Não, é para que tenhamos vida eterna. Em quando nós teremos a vida eterna? Quando nós cremos. Portanto, como que nós vamos conhecer a Deus? Como isto é possível? Nós temos aqui no Evangelho de João, e todo o Evangelho de João é escrito para isto. O Evangelho de João é a respeito da luz e da vida. É a respeito da vida de Deus. E nós vimos que o Evangelho foi escrito para que, crendo, todos tenham vida. E Jesus, no capítulo 6, no versículo 33, ele fala assim: o pão de Deus, porque o pão de Deus é o que desce do céu e dá vida ao mundo. Vamos prestar atenção. O que dá vida ao mundo é o que desce do céu. Por que a igreja tem vida? Porque eu tenho vida eterna. Por que você que crê tem vida eterna? O que desce do céu. Primeiramente, Jesus desceu do céu. Depois, ele veio no Espírito Santo. O Espírito veio do céu
e o Espírito desceu sobre cada um. E sobre cada um de nós está repousando o Espírito. Pois nós somos agora o corpo de Cristo. O Espírito é o cabeça e ele veio para dar vida. Para que o Espírito desceu do céu? Para dar vida ao mundo. Então, Jesus é o pão de Deus que dá vida ao mundo. A palavra pão nos remete a alimento. E é justamente o alimento é um símbolo da vida, pois nossa vida é o que comemos. E desde que nascemos, nós nos alimentamos primeiro para crescer e depois para manter a vida. Então, Jesus é o que é a vida e que mantém a vida. Vida é Cristo. E esta vida eterna é Deus. Mas veja que, para nós conhecermos, nós temos que passar ou experimentar um processo que Jesus chamou de comer. Ele disse assim, ainda no capítulo 6, ele disse no versículo 45, vamos ler no 45. Está escrito nos profetas, disse Jesus, serão todos ensinados por Deus. Portanto, todo aquele que da parte do Pai tem ouvido e aprendido, este vem a mim. Não que alguém tenha visto o Pai, salvo aquele que vem de Deus, este o tem visto. Em verdade vos digo, quem crê em mim tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Esse é o pão que desce do céu, para que todo que dele comer não pereça. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém dele comer, viverá eternamente. E o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. Disputavam, pois, os judeus entre si, dizendo, como pode este dar-nos a comer a sua própria carne? Os judeus representam os religiosos. Se você for apenas um religioso, você não vai entender e não sabe o que é comer, e nem o que é a vida eterna, e ainda não conhece a Deus. Mas nós devemos ser os discípulos. Por isso, aqueles que aprendem. É por isso que no versículo 45 ele diz que nós vamos ser ensinados por Deus, porque o Espírito de Deus está em nosso espírito nos ensinando a respeito destas coisas. Então ele prossegue no versículo 53. Respondeu-lhe Jesus, em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes seu sangue, não tendes vida em vós mesmos. Quem comer a minha carne e beber meu sangue tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Pois a minha carne é verdadeira comida e meu sangue é verdadeira bebida. Quem comer a minha carne e beber meu sangue permanece em mim e eu nele. Assim como o Pai que vive me enviou, igualmente eu vivo pelo Pai, também quem de mim se alimenta, por mim viverá. Vamos meditar bem, pois isto aqui é que nos faz conhecer o único Deus verdadeiro, que é a vida eterna. Vamos conhecê-lo e é simbolizado pela comida e bebida. E ele diz que quem come e bebe, ele permanece em nós. O que é comer e beber? É crer. Por isso, no versículo 47, ele disse, quem crê em mim tem a vida eterna. Veja, para que a igreja? Os homens transformaram a igreja em algo que nós reunimos para louvar o Senhor. Com que vida? Devemos louvar o Senhor na vida eterna, no Espírito. É isto? É isto. Nós louvamos o Senhor na vida eterna. Nós oramos no Espírito. E agora nós temos a vida para orar, para ter comunhão com Ele. Portanto,
na primeira carta de João, nós que comemos e bebemos Cristo, estamos cheios de Cristo. Está escrito assim no capítulo 5, no versículo 29. Também sabemos que o Filho de Deus é vindo e nos tem dado entendimento para reconhecermos o verdadeiro. E estamos no verdadeiro, em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Filhinhos, guardai-vos dos ídolos. É muito interessante que os ídolos estejam colocados aqui, logo junto ao versículo 20. O versículo 21 fala que nós devemos ter cuidado com os ídolos. Os ídolos são coisas mortas. Mas Jesus é algo vivo e eterno. Portanto, Jesus veio para que nós tenhamos a vida eterna. Não se prega e não se vive esta vida eterna. Nós fomos chamados não só para falar, mas para viver a vida. Vida é algo que se vive. E nós temos esta vida agora. E esta vida está em Cristo. E o Filho veio e nos tem dado entendimento. Veja, a vida é o entendimento. Então eu não preciso de viver segundo a minha mente. Já vimos que trevas é a nossa mente. Se vivermos segundo a carne, nós vamos seguir ídolos. O homem gosta de ídolos porque os ídolos não têm nenhuma palavra a dizer. Mas Deus tem a palavra, e a palavra é o próprio Cristo. Então, como nós comemos e bebemos Cristo? Quando nós introduzimos a palavra de Jesus em nossa mente. Veja, você só pode ter vida eterna se você tem Cristo. E você só tem Cristo se você come. E comer significa colocar no coração a palavra. Portanto, ele nos dá entendimento. E isto é maravilhoso. A melhor coisa é ter a vida eterna. O que você daria para ter a vida eterna? A imortalidade. Algo que não vai terminar nunca. O corpo pode morrer, mas você está vivo para Deus. O caminho que leva à vida, Jesus diz que é estreito. Ele é estreito por quê? Eu tenho que comer a carne e beber o sangue. Isto é, eu tenho que passar pela morte de Cristo. Passando pela morte de Cristo, eu passo pela ressurreição de Cristo. Então eu tenho a vida. Isto é maravilhoso. Esta vida, agora, está escondida em Cristo. E é chamada de vida eterna. E isto é glorioso. Glorioso e maravilhoso. E também no Evangelho de João está escrito assim. E vamos ver. Evangelho de João, capítulo 14. É assim que nós vamos conhecer o Deus único e verdadeiro. Porque está cheio de ídolos, de deuses falsos, ensinamentos falsos, mestres falsos. Prestem atenção. Evangelho de João, capítulo 14, Jesus disse assim no versículo 23. Respondeu Jesus: se alguém me ama, guardará minha palavra e meu Pai o amará. E viremos para ele e faremos nele morada. Veja bem que quando nós amamos o Senhor, nós guardamos a sua palavra. Guardar a palavra é crer e tê-la no coração. Isto é comer. Comer a carne e beber o sangue de Jesus é guardar a palavra dele. É pensar nele, entendê-lo. Quando isto acontece, veja o que diz Jesus. Se alguém me ama, guardará minha palavra. Qual o resultado? Deus vai nos amar e assim ele diz, viremos para ele. Veja, a vida eterna veio para nós, que é Deus. Jesus diz que eu vivo por meio do Pai, o Pai vive e é eterno. Só uma pessoa eterna, Deus. Não confie em mais nada. Mas nada é eterno. Os homens podem serem santos, mas em si mesmos não são eternos. Os homens podem ter palavras bonitas,
pensamentos maravilhosos, mas não são eternos. Não há outro nome, não há outra pessoa, somente o Pai de Jesus Cristo, o Deus hebreu, é o único Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Só esse Deus é eterno. Então esse Espírito veio morar em mim, veio morar em você, para que você o conheça. Essa é a única maneira que há para você conhecer a Deus. Deus tem que vir morar em você. E é esta a vida eterna. Por que as pessoas estão atrás de ídolos? É para quem estão fazendo isto? Leia você a Escritura e veja. Viremos e faremos nele morada. Deus faz isto. Ele mesmo faz isto. É Ele o único que nos dá vida. Então, teremos esta vida ressurreta em Cristo. Ele veio, mas temos que ter a sua palavra. O homem ama as trevas, gosta de viver pela sua própria palavra, pelos seus próprios pensamentos. Gostam de governar, gostam de falar, gostam de viver segundo sua mente. Se acham sábios, se acham inteligentes. Mas isso tudo são trevas. Só uma luz, Jesus. Só uma palavra de vida, Jesus. É nele e por meio dele. Ele é o verdadeiro. Os outros são falsos. Deuses falsos. Cuidado com os mestres falsos, com os deuses falsos. Portanto, conheça o único Deus verdadeiro. Come e viva Cristo. Viva por meio dele. Esta é a maneira de vencer Satanás. Renuncie a si mesmo. Não faça sua própria vontade. Não siga sua própria palavra. Negue a si mesmo, como Jesus disse. Quando você nega a si mesmo, as coisas malignas vão sumindo de você. E as coisas benignas, o Deus vivo e verdadeiro, vai se apossando de você. Até você ser totalmente cheio do Espírito Santo. Isto é a vida eterna e esta é a maneira de conhecer. Porque Ele vem e faz morada em nós. Isto não é religião humana, não é ritual. Isto é realidade. Portanto, a vida eterna é esta. Conhecer esse Espírito que veio morar em nosso espírito. Veio morar dentro de nós. Esta é a revelação das Escrituras. Se você for rebelde a isto, veja o que está escrito ainda no Evangelho de João. Está no capítulo 3, no versículo 36. Está assim. Por isto, quem crê no Filho tem a vida eterna. O que, todavia, se mantém rebelde contra o Filho, não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Olha, por que nós damos testemunho da vida? Porque temos a vida. Deus vem morar dentro de nós. Nós agora somos o santuário do Espírito Santo. Nós somos o templo do Espírito Santo. Nós temos a vida e por amar o Senhor e guardar sua palavra, Ele veio. Então, quem crê no Filho tem a vida eterna. Então nós temos, ninguém vai tomar de você. Em muitas igrejas vivem sob ameaça. Depois de crerem, de terem recebido Cristo, estão com medo. E alguns pregam mais o inimigo do que o Deus vivo e verdadeiro. Veja, você tem a vida eterna. Ora, vigia, você tem. Veja a riqueza que você tem. Você tem a vida eterna. Você tem Cristo. Você comeu e bebeu. Você vive da palavra que sai da boca de Deus. Deus está em você. Ouça. Tenha ouvidos para ouvir o Espírito. Não temas. Não olhe para o outro lado. Muitas vezes o adversário, a nossa própria carne, levanta questões, palavras, pensamentos, mas não olhe para os outros e nem a sua. Olhe para Jesus que está em você mesmo. Pense nele, ele vai se revelar a você. E esta revelação, voltando ao princípio da meditação, em João 17, a vida eterna é esta: conheçam a ti como único Deus verdadeiro. Pense, único Deus. Quando as Escrituras fazem uma afirmação positiva, significa que há negativa.
a deuses falsos. Vamos conhecer a Deus por meio de Jesus Cristo. Se você for rebelde, porque quantos estão procurando ídolos? Aquilo que não é Cristo, aquilo que não é Deus de forma nenhuma. Estão colocando esperança em algo que não funciona. Não funciona. Você não vai conhecer a Deus a não ser por meio de comer e beber Cristo. Só tem esta maneira. E ele diz, eu sou o pão vivo que desceu do céu. Esse é o pão que dá vida. Só ele dá a vida. O que interessa é a vida. Todas as outras coisas não têm a mínima importância. Nem do mundo, nem as coisas espirituais do mundo espiritual. Nada tem importância a não ser o único Deus verdadeiro, a não ser Jesus Cristo, a não ser o Espírito Santo que está em nós dando vida eterna. É nele que nós estamos, é nele damos testemunho. Jesus Cristo é a vida. E ele mesmo diz, eu sou a vida. Viva por meio da palavra que sai da boca de Deus. Não como outra palavra. A morte e o pecado veio por uma palavra que não veio de Deus, veio da serpente. É um outro espírito. Jesus esmagou esse espírito na cruz. Essa palavra pecaminosa na cruz. E nós comemos e bebemos Cristo. Estamos cheios de Cristo. Então, a morte faz o efeito. A morte de Jesus esmaga o adversário. E a ressurreição de Jesus nos traz a vida eterna. O Espírito vem e nos enche para que o conheçamos, tenhamos comunhão com Ele. Ter comunhão com Ele é nós falando com Ele e Ele falando conosco. Esta é a verdade, isto é a vida eterna e é o Espírito que nós recebemos. Rejeitamos tudo que é supérfluo, que é inútil, que não produz vida. É como Jesus disse a Satanás, o homem viverá da palavra que sai da boca de Deus. Amém.